a mão no coração, então, vamos falar com Jesus agora e expressar a nossa imensa gratidão por todo o bem que Ele tem nos feito. Oh, meu Deus, é um prazer estar na Tua presença, buscar a Tua face. O Senhor é um Deus tão cuidadoso, tão amoroso, e me encanta saber que o que nos trouxe aqui foi a sua misericórdia. Em toda a tua palavra, nós encontramos isso. Porque todo dia tem gente morrendo. Todo dia tem gente se perdendo. Mas nós estamos aqui. E aí eu me agarro à palavra que o Senhor disse para o faraó. Que o propósito da existência dele era para que o seu nome fosse glorificado. E o Senhor disse mais: terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então, o que representa estarmos aqui? É a tua misericórdia. Porque alguns desprezaram as oportunidades, ouviram falar do Senhor, mas não honraram nem valorizaram. Mas nenhuma pessoa fecha os olhos nesta terra sem ter ouvido falar do Senhor uma vez que seja. Todos já ouviram uma vez, pelo menos uma vez. E muitos têm ouvido tantas vezes, têm tido tantas oportunidades. E esta é a tua misericórdia. Qual é a resposta para isso? A tua misericórdia. Porque eu estou aqui, a tua misericórdia. Eu poderia ser ainda uma cega, mas não sou mais, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu podia ser uma pessoa perdida, eu podia ter dado cabo à minha vida lá atrás, mas isso não aconteceu, por causa da sua misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então, muitas coisas, a gente sabe que muitas coisas poderiam ter acontecido, mas a tua misericórdia tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos defendido, tem nos abençoado. Ó Deus, quantas pessoas que estão cegas, enganadas por religiões, quantas pessoas estão aí perdidas, estão amarguradas. E se nós estamos aqui em paz, felizes, gratos, é a tua misericórdia. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Elas acham que é uma coisa comum, é uma coisa simples, não é nada. Não, é muito. Quantos que na minha caminhada desistiram? Que eu vi nessa minha jornada, ficando no meio do caminho. Isso significa que se eu estou aqui, é por causa da sua misericórdia. Oh, meu Deus. Tudo se resume na tua misericórdia. Aleluia. O Senhor disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter. Quantas pessoas tiveram a cabeça virada, que enlouqueceram? Quantas pessoas que se rebelaram, quantas pessoas que se distraíram, quantas que tomaram o rumo errado? Mas nós estamos aqui. E o que isso significa? Qual é a resposta para isso? É a tua misericórdia. Então, meu Pai, se nós estamos aqui, se estamos vivos, se estamos sãos e com a mente sã, e não nos perdemos, e não tomamos o rumo errado, e não estamos do lado errado da vida, a resposta é a tua misericórdia. É por causa da tua misericórdia. Essa misericórdia que não há como explicar. Simplesmente, o Senhor tem
misericórdia e tem tido misericórdia de nós. Terei misericórdia de quem eu quiser ter. Terei misericórdia de quem eu quiser ter. E se nós estamos aqui é porque o Senhor quis ter misericórdia de nós. Então, meu Pai, às vezes olho para a minha vida e vejo pessoas que estão aí em algum canto, tão frustradas, tão amargas, tão perdidas. E a resposta que eu tenho para mim é a tua misericórdia. E eu oro para que cada pessoa possa dizer isso para si. Obrigado, meu Pai, porque se eu estou aqui, é pela sua misericórdia. E eu vi tanta gente cair de um lado e de outro, mas eu estou aqui. E é a tua misericórdia. Eu vi gente se perder, mas eu estou aqui. E é a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então, o Senhor quis ter misericórdia de nós. Obrigada, meu Deus. Eu te amo tanto. Eu sou tão grata ao Senhor. Grata pela misericórdia, grata pela sanidade, grata pelo entendimento, grata pela visão. Porque nessa caminhada eu tenho visto tanta gente cega, tanta gente se perder, tanta gente escorregar. Tanta gente no lugar errado, tanta gente perdida, tanta gente enlouquecendo. Mentes tão insanas, tão insensatas. E o Senhor tem nos dado sabedoria, inteligência, visão. Nós conhecemos a coisa certa, estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa. Não há dúvida, nós estamos fazendo o que é certo, o que funciona. Nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho certo. Estamos seguindo o Senhor que é perfeito. Eu te amo. Eu consagro essa reunião, Senhor. Eu consagro essas pessoas que aqui estão. Que talvez muitas nem tinham esse entendimento. Desse amor, desse cuidado, dessa misericórdia. Porque são tantos os obstáculos ou situações atraentes. Mas nós estamos aqui. Fomos atraídos pelo Teu Espírito. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre os templos. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes e corações. A mente é a porta do coração. Que a palavra entre e desça ao coração, se estabeleça, seja plantada e ninguém tem o poder de arrancar. Eu repreendo todas as setas do inferno, setas demoníacas, laços, armadilhas, todos os dardos demoníacos para interromper, atrapalhar essa reunião. Eu repreendo em nome de Jesus, laços e armadilhas em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu consagro essas pessoas ao Senhor, eu consagro esse trabalho ao Senhor. E eu peço misericórdia no levar a palavra, no explanar a palavra, no ministrá-la. Eu peço unção, poder, bondade, favor, eu peço a Tua misericórdia, eu peço a Tua presença, eu peço o Senhor aqui, nos guiando, dirigindo, abençoando, cuidando, se manifestando. É o que eu peço, se manifesta e assuma o controle do trabalho, porque a diferença é o Senhor, é a assunção. Que o Senhor possa falar de acordo com a necessidade de cada um de nós. Porque todos nós somos carentes da Tua palavra. Nós chamamos muito, seja conosco, esteja à frente de tudo, e que tudo que nós vamos fazer aqui seja para glorificar o Teu nome totalmente. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém.
Sentem-se, por favor. O título dessa primeira leitura é Aliança é quebrada. Na Almeida, tá, o pacto é violado. Então, vamos ler aqui. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse, obedeçam-me e façam tudo o que ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi, amém, Senhor. O Senhor me disse, proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos da aliança, do pacto, do concerto, e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo, obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Quando você assina um contrato, ali, aquele contrato te garante algo, mas caso você quebre, viole o contrato, você também vai ter penalidades. Certamente, você vai estar assinando cláusulas ali, assinando um contrato que tem cláusulas que estão te advertindo sobre as penalidades. Quando você lê Deuteronômio 28, e nós lemos normalmente os primeiros 14 versículos, eles são maravilhosos. Mas eu vou te pedir de verdade que hoje você lute para meditar, não vai demorar tanto assim, em todo o Deuteronômio inteiro. Porque os primeiros 14 versículos, você encontra todas as promessas para quem cumprir, manter, respeitar a aliança, não violar a aliança, o pacto, o concerto. E depois vem as consequências da quebra desta aliança. Porque tem consequências. O mundo, muitas vezes você vai encontrar pessoas tentando convencer você que a Bíblia não é o livro sagrado. A Bíblia é o livro sagrado, a Bíblia é a única verdade. Se você quiser saber o que é verdade, você só vai encontrar na Bíblia. O que é verdade, o que é real, o que funciona. E não existe nenhum livro
na face da terra com esse poder. Esse é o livro sagrado, esse é o livro poderoso. Que quando ele está fechado, pode parecer um livro comum. Mas tudo que está contido nele tem poder para o bem e para o mal. Nada escapa. O que está escrito aqui se cumpre para justos, na vida de justos e injustos. Não adianta um ímpio, por exemplo, dizer, eu não acredito na Bíblia. Você pode não acreditar. Mas existe, por exemplo, uma lei que ela é uma lei universal. A lei da semeadura, por exemplo. Existem leis que elas já foram determinadas para todo o universo. O que você plantar, você vai colher. Seja você justo, ímpio, você acredite ou não acredite. Se você acredita que Deus existe, melhor. Se você não acredita, terrível para a pessoa, porque ele existe e ele vai continuar existindo. Se você acredita que o diabo existe, melhor, graças a Deus. Mas se você não acredita, ele vai continuar existindo e devastando com o mundo, inclusive com a vida da pessoa, porque ele fica muito feliz quando as pessoas, ele trabalha inclusive para as pessoas não acreditarem na existência dele, para que ele possa trabalhar normalmente e várias teorias e argumentos sejam colocados diante da pessoa e a pessoa acredite nisso. Porque tem muita gente acreditando em muitas coisas. E hoje, eu não preciso gastar muito tempo, aliás, tempo nenhum, falando do que acontece no mundo, porque o que acontece no mundo não me surpreende. Não é uma preocupação, porque o mundo jaz no maligno, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus. Então, assim, não é, para mim, nem um pouco assustador ver coisas acontecendo aí fora, porque uma pessoa que vive sem Deus, como nós um dia vivemos sem Deus, já fizemos coisas que realmente não foram boas para a nossa própria vida e para a vida de outras pessoas. Então, todo mundo tem um passado. Todo mundo já tem uma história. Todo mundo já esteve lá fora e já andou cego. E mesmo quem já foi criado, nasceu num berço evangélico, em algum momento, muitos, pelo menos a maioria, se distraiu de alguma forma. Mas a questão é o que acontece entre os cristãos. Porque quando você crê em Deus, você está fazendo uma aliança com Ele. E Ele com você. E a partir dali, Ele vai cuidar de você e Ele vai cumprir, se você obedecê-lo, todas as promessas que Ele fez. Mas se você quebra o contrato, quebra a aliança, quebra o concerto, quebra o pacto, você vai acabar atraindo para você as consequências que você foi avisado. Eu não li sobre isso, mas está na Bíblia. Você pode assinar um contrato sem ler. Você não quis ler as letrinhas pequenininhas. Talvez você não quis ler, mas estava lá. Então a pessoa pode alegar, eu não sabia disso. Mas está à sua disposição. Todos os dias nós temos reuniões, todos os dias. Por isso que no final dos tempos, no trono branco, quando as pessoas alegarem a ignorância, o Senhor vai dizer para elas, não. Por exemplo, dentro do Ministério Mudança de Vida. Eu vou falar do meu ministério. Nós estamos 7 dias por semana, abertos, durante a semana com 4 reuniões. Nós temos todo um trabalho diário em rede social, nas redes sociais.
que as pessoas podem acessar de qualquer lugar. Nós temos programa de rádio, programa de TV, nós temos, não pega na minha cidade, não tem problema, você entra na internet e você acompanha. E aí tem muitas outras mensagens de pessoas realmente dirigidas por Deus que têm o poder de esclarecer as pessoas. Então, por mais que a pessoa queira alegar que ela não sabe, que ela não ouviu, que isso e aquilo, não, ela não quis. É diferente. Ela não foi uma prioridade. Não era importante para ela. Você perdeu tal reunião? Então eu não sabia disso. Bom, aí não é um problema de Deus. Não é um problema de Deus. O problema não está... A culpa não é de Deus. Eu não estava interessada em saber. Interessada em aprender. E assim por diante. Quantas pessoas que estão aquém na vida profissional? Porque elas não querem, elas não estão interessadas em crescer, em aprender. Quantas pessoas que espiritualmente elas estão fracassadas, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus, elas não se interessam. A palavra está sendo pregada, agora se você não quer ouvir, isso é um problema seu, não é de Deus. Todo dia você tem condições de crescer um pouco mais em Deus. Crescer e contribuir nesse mundo. Agora, nos 10 mandamentos do satanismo, um dos mandamentos e se você fizer pesquisa, você vai encontrar, faça o que você quiser, tudo que te der vontade. A vontade própria derrubou Lúcifer. E a vontade, o querer, tem derrubado muitos cristãos. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje um evangelho, em muitos lugares, humanista. Crentes humanistas, isso é satânico. Que estão na prática do politicamente correto, estão na visão e na prática do humanismo, ou seja, o homem é o centro de tudo, eu faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. Inclusive, uma das frases dos humanistas é essa: o que importa é ser feliz. Essa é uma frase muito comum. O que importa é ser feliz. Não, o que importa é agradar a Deus. Porque você nunca vai ser feliz agradando a si mesmo. Você só vai ser feliz agradando a Deus. A busca pela felicidade é humanismo. A busca por Deus é o caminho. Busque a felicidade. Não, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu ficaria horas falando sobre isso. E muitas mensagens levam para essa direção. O que importa é o que você quer, o que você tem vontade. O que importa é ser feliz. Você não vai ser feliz agradando a você. Você vai ser feliz agradando a Deus. Buscando a Deus em primeiro lugar. Então, assim, um dia eu peguei o caso de uma moça, e agora, recente eu recebi o testemunho muito edificante. Essa moça queria muito casar, e apareceu o homem perfeito no caminho dela. Lindo, bem vestido, até com Mercedes. É perfeito demais, né?
bonito, rico, bem vestido, educado. Tem alguma coisa? Tinha mesmo, ele era casado. Mas ela não sabia. Ela não sabia. Mas quando ela ficou sabendo, ela estava apaixonada. Ela não tinha tido um envolvimento íntimo com ele, mas ela estava apaixonada. E aí, no desespero, me ajude, bispo, o que eu faço? Quando você encontra alguém tão cega já de paixão, você sabe. Se essa pessoa não colocar uma força muito grande, que o temor de Deus, se o temor de Deus não sair na frente, ela vai fazer uma escolha errada. E então, eu disse para ela, minha filha, é o seguinte, toda vez que uma pessoa destrói com a casa de alguém para construir, destrói com uma família para construir a sua vai ser destruída. De que lado você quer estar da vida? Que lado da vida? Você quer estar do lado certo ou do lado do aqui, agora? Do imediatismo e viver essa paixão que vai durar pouco, as consequências vão vir. Você quer ser um agente de cura, um agente de restauração, um agente de libertação, ou um agente do engano e da destruição? Você quer atuar de que maneira nesta vida? Você quer ser um agente de cura ou de doença? De libertação ou de destruição? Você quer ser um agente de restauração? E então essa moça tomou a decisão e falou pelo telefone, falou, nós não podemos nem ser amigos. E esse homem então disse, olha, eu já traí muitas vezes a minha mulher, nós já estamos... A mesma palavra, a mesma história de sempre, que eles colam e todos repetem a mesma coisa. Nós vivemos só na mesma casa, não dormimos mais juntos, nós não nos relacionamos mais, é por causa das nossas crianças, nós temos 3 filhos, e o patrimônio, dá trabalho dividir agora. É a mesma coisa, eles pegam e colam, e todo mundo, e muitas decidem cair nessa historinha. Decidem, porque é possível entender que não é assim. E aí, não, e tal, e ela teve a coragem de dizer, não, eu fui orientada a ser um agente de restauração, e eu profetizo que o seu casamento vai ser restaurado, que o seu casamento vai ser totalmente abençoado, que o seu casamento vai ser, não vai, eu não gosto mais dela, não quero, não, eu profetizo, vai ser restaurado, vai ser restaurado. E resumindo agora, a informação é que, não sei se é 1 ano e meio depois, um tempo assim, encontrou esse casal num evento e a esposa foi até ela e agradeceu a ela, dizendo que aquilo foi impactante para o marido, e ele se posicionou e eles começaram a buscar a Deus, porque ela entendeu que ela precisava buscar Deus também, porque ela buscava, mas não buscava, não era uma coluna, e o diabo entrou, e enfim. E resumindo, e essa moça, além da felicidade de ter sido um agente de cura e ter plantado essa boa semente, estar feliz, estar abençoada demais, aquela coisa dentro do coração, meu Deus, eu venci o diabo, eu venci a mim mesma, eu venci as vontades, eu venci o querer, eu passei por cima de tudo isso. Nesse momento sempre aparece aquelas amigas que diziam, bom, você não tem culpa de nada, você pode, viva isso, viva o seu momento, seja feliz. Mas graças a Deus ainda tem pessoas que orientam certo, e eu sou uma delas. E tem pessoas que decidem, pessoas que têm tomado a decisão de ouvir essas boas orientações. E
quando as pessoas tomam essas decisões, tanto de falar o que é certo, orientar para o caminho certo, como aquelas que tomam a decisão de ouvir, então o mundo fica melhor. Uma família é cuidada e é mantida, e filhos abençoados, e enfim, o reino de Deus é glorificado, o diabo é envergonhado, e nós cumprimos o nosso papel. Quando você decide manter a aliança, respeitar o pacto, o concerto, o acordo, então você está tomando a decisão de estar do lado certo da vida e você está tomando a decisão de ser um agente de cura, um agente de restauração, ainda que doa muito em você. Você está tomando a decisão de fazer o que é certo, não o que você tem vontade. Não que a sua carne geme e pede. Quando essa moça fez isso, ela fez em lágrimas, porque ela estava apaixonada. Mas ela decidiu passar por cima da paixão, da sua carne, do seu querer, da sua vontade, e fazer o que é certo. E manter a aliança. Para que ela possa desfrutar dessa terra, dessa promessa, de desfrutar dessa terra que mana leite e mel, com fartura. Porque todo mundo diz que quer estar na terra que mana leite e mel com fartura, mas quantos estão mantendo o acordo? A obediência, a fidelidade. Se eu perguntar, você quer viver as promessas de Deus? Oh, sim, eu quero. Mas você tem mantido o acordo? Você tem respeitado a aliança ou você tem quebrado essa aliança? Como você tem vivido sua vida? Você é um agente de cura? Um agente de restauração? Como você tem passado por essa vida? Como alguém que restaura, que cura, que levanta, que faz o que é certo quando ninguém está fazendo, que faz o que é certo quando dói, quando as suas entranhas, parece que você está sendo rasgado por dentro, mas você simplesmente diz, essa é a vontade de Deus, e é isso que eu vou fazer. Porque se nós cedermos para as nossas vontades, nós vamos passar por cima da vontade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com o politicamente correto, com o humanismo. Dentro dos 10 mandamentos, um dos mandamentos do satanismo é: faça tudo o que você quiser, faça a sua vontade. Você tem vontade? Vá lá e faça. Isso, abra para tudo. Tudo que você tem vontade, faça. Está com vontade? Faça. Está com vontade? Faça. O que você tiver vontade. Aí você vai lá para Eclesiastes 1 e 2, você vê o homem que disse, eu não me neguei nada, não era falta de dinheiro, de sexo, de projetos e fama, ele tinha tudo. E ele disse, tudo é um grande vazio, uma grande inutilidade, é correr atrás do vento. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa, grande inutilidade, diz o mestre, grande inutilidade, nada faz sentido, e aí tem outras traduções que falam, é um grande vazio e por aí vai. Por quê? Porque ele saiu do propósito. E quando uma pessoa sai do propósito, ela vai viver eternamente insatisfeita. Nada mais vai preenchê-la. Ela tem um harém com 1000 mulheres, ela tem ouro e prata sobrando,
ela tem patrimônio, ela é famosa no mundo, ela tem isso, ela tem aquilo, e ela está vazia e dizendo, é correr atrás do vento, tudo é um grande vazio. É claro, você saiu do propósito. Você nunca mais vai ter paz e alegria enquanto não voltar para o propósito. A única maneira de uma pessoa se realizar é estando no propósito. É Deus que nos realiza e o propósito da nossa vida. Quando você está fora disso, nada mais preenche, você busca sempre mais, é uma luta para se fazer feliz, é uma luta querendo que alguém te faça feliz, é tudo uma grande bagunça. É o que eu falei segunda, falta de propósito, focada em si mesmo, é uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa e uma pessoa muito frustrada. Já acorda mal. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Sabe o que eu vejo? Que nós estamos aqui ouvindo a palavra e nós estamos pregando a palavra e nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos ouvindo as coisas de Deus. Mas nós temos aplicado. Que geração vem por aí? Porque essa geração está uma bagunça. Os jovens estão se suicidando, os adolescentes também, estão frustrados. O incentivo a sexo no início da adolescência. O incentivo a tudo que é contrário à palavra de Deus. E como nós temos educado os nossos filhos? Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia fala, beije o filho, mas a Bíblia diz, use a vara. Use do castigo. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Eles manterem aliança, eles terem uma aliança com Deus e não quebrá-la? Por eles estarem aprendendo conosco, não só nós fazemos, somos um exemplo, como ensinamos continuamente. Deuteronômio 6, vamos ler. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse, Moisés falando a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês e seus filhos e seus netos, quer dizer, as gerações que vêm aí, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Vocês estão sendo orientados todos os dias. Se você não está pegando, se você está desprezando, isso é um problema seu. Mas você está recebendo. Alimento, direção, orientação. O que vocês estão fazendo com essas direções, com essas orientações? Para que vocês tenham vida longa. E essa vida longa representa uma vida abençoada. Porque vida longa, para você ter vida longa, é saúde, é uma bênção na sua vida. Mas já pregamos sobre isso, você deve lembrar. Ouça e obedeça. Ó Israel, e diga, nós somos o Israel de Deus. Assim tudo lhe irá bem. Agora vamos fazer um círculo no tudo e vamos dizer, assim tudo lhe irá bem. Como tudo irá bem? O que eu tenho que fazer para tudo ir bem para mim? Qual foi a frase anterior? Ouça e obedeça a Israel. Assim tudo lhe irá bem. Tudo é tudo. E você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Você quer ser numeroso, você quer ser abençoado, você quer estar na terra que mana
leite e mel com fartura. Um lugar abençoado que não tem falta de nada. Você quer viver num lugar em extremo cuidado e abençoado? Obedeça ao Senhor. Mantenha a aliança, o acordo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, não é parcialmente. E de toda a sua alma. Alma é o centro das emoções. E de todas as suas forças. Se você tem que botar força numa coisa, é botar em amar ao Senhor. Toda a sua alma, que é o centro das suas emoções, seu intelecto, suas emoções, precisam amar o Senhor. O seu coração precisa amar o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E o que acontece com muitos? Eles amam a si mesmos, dessa forma. Eles amam muitas coisas, eles não amam o Senhor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Esse coração aqui representa a sua mente, representa o seu homem interior. Agora, ó, ensine-as com persistência a seus filhos. Nós temos feito isso, agora vamos ver, ó. Ensinar com persistência, fazer o que a minha mãe fazia comigo. Eu apontava, a minha mãe aparecia com a Bíblia. E muitas vezes eu dizia, não, eu não acredito. Mãe, a Bíblia agora não, mãe, não. Eu não estava mais aguentando ouvir, mas bendita Dona Dirce, bem-aventurada e abençoada, que não desistiu. Porque a água mole em pedra dura, tanto bate a que fura. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Um dia você vai se encontrar numa situação, o seu filho vai se encontrar numa situação, ele não vai ter saída. E sabe o que é melhor? Ele vai saber para onde correr. Diferente desse mundo, que quando se encontra numa situação difícil, não sabe para onde correr. Ou corre para as drogas, ou corre para a janela do apartamento e se atira, ou corre para os braços de algum aproveitador ou aproveitadora, ou corre para algum traficante, ou sei lá o que é. Ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Isso significa que eu preciso ter esse tempo com os meus filhos. Eu preciso sentar para falar a palavra de Deus. Não é para assistir filme, eu não estou dizendo que você não tenha que assistir, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa ter um tempo reservado para a palavra. Bispo, eu trabalho, todos trabalham, querido. Bispo, eu não tenho tempo. É bom você encontrar. Porque a minha experiência diz que quando você não acha tempo para fazer o que é certo, você vai ter que encontrar para correr atrás dos prejuízos. E eu estou acostumada a ver isso mais do que eu gostaria. Muitos pais que quando tiveram oportunidade de bater, tiveram preguiça, foram omissos, foram como Davi, omisso, como Davi foi um pai omisso, Ló foi um pai negligente. Davi foi muito omisso. Ló foi negligente. Jó. Leia o primeiro capítulo de Jó.
E veja o cuidado daquele homem para com seus filhos. Por isso que quando os filhos morreram, ele teve paz, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Ao contrário de Davi, quando Absalão morreu, os gritos, as pessoas podiam ouvir à distância, porque aquilo era a dor da consciência de ter sido tão omisso, negligente. A Bíblia diz que Davi não gostava de contrariar os filhos. Está escrito assim, ele não contrariava os filhos. E se você não contrariar seus filhos vão te contrariar, seus filhos vão te contrariar demais. Você não diz não para os seus filhos. Amanhã você pode se deparar com uma situação tão grave. E não faça pergunta para Deus, Deus, eu não sei. E Deus vai dizer para você, você sabe? Você sabe? Ai, bicha, não é fácil. Querido, viver não é fácil. E tem uma palavra para isso também. Não é difícil fazer. Você pode fazer. Você tem graça para fazer. Então, assim, nós temos que parar com todas essas historinhas para justificar o que nós não queremos fazer por preguiça, por omissão, por passividade, inércia, covardia, negligência, falta de responsabilidade. E aí vamos contar historinhas para justificar muitas coisas. Alguns pais dizem assim, meus filhos não querem a igreja. Claro, você não deu. Você, quando eles eram pequenininhos. Quantos pais que vêm para a igreja, o obreiro vai e diz, leva ele para sentir o gosto da palavra e aprender. O pai diz, ele não quer. 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ele não quer. Ah, ele não quer? Vai sem querer. Vai. Quem manda é você. Você vai para a escolinha aprender, ouvir a palavra. Eu fui da classe dos cordeirinhos de Jesus. Mamãe me levou para a classe dos cordeirinhos de Jesus. E que bênção, eu tenho memória até hoje. Eu, com 6 anos, 7 anos, na sala dos cordeirinhos de Jesus, aprendendo sobre todas as histórias bíblicas, aprendendo que tinha que orar antes de dormir, quando se levantasse, na hora das refeições, orar na escola. Eu fui ensinada e se entrou, ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Não são eles que mandam, é você que manda. Para Jesus, ele merece. Você manda. É por ter pais fracos que essa geração está perdida. Os pais não dizem não. Uma criança de 2 anos de idade fala o que ela quer fazer, dá na cara dos pais. E os pais acham bonitinho. Ai, se um filho meu batesse no meu rosto. Ai, se um neto. Meus filhos não permitem isso. Meus netos não vão fazer o que eles querem fazer. Tem limite. E eles são corrigidos. Eles têm que ser corrigidos. E a gente vê a cada geração o quanto eles vêm com uma rapidez e dá trabalho. Eu vejo às vezes eles estão exaustos, mas tem que estar lá. E fazendo assim não é fácil, mas temos graça, podemos fazer. E ai deles, se deixar, eles não vão controlar depois. Se eles não controlarem agora, vão controlar depois. Se você não coloca a coisa certa agora, você acha que vai colocar quando? Quantos pais que dizem, quando ele crescer, ele vê qual caminho que ele quer seguir. Você não deixou ele ter o gosto pelas coisas espirituais, você acha que ele vai querer?
O que a Bíblia diz? Ensina o menino, ensina o menino, ensina o menino, ensina o menino na sua tenra idade. Aliás, quando está na barriga, quando nasce, ensina o menino. O que você tem ensinado? Você tem ensinado a verdade? Você é um bom exemplo de palavra, de disciplina, de temor de Deus? O que o seu filho vê na sua casa? O quê? O que seu filho vê você fazendo na sua casa? Você orando? Você tem o hábito de orar antes de dormir, orar quando se levanta, orar no momento das refeições. Você fala em nome de Deus, você fala a verdade. O que ele vê você fazendo? Porque é o que ele vai fazer. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, vai fazer uma viagem, está falando em nome de Deus, saiu para fazer um passeio, está falando de Jesus. Quando se deitar e quando se levantar. Está escrito isso na sua Bíblia? Amarre-as como um sinal nos seus braços. Ou seja, essa tem que ser a sua ação. Prenda-as na testa. Isso tem que estar na sua mente o tempo todo. Não pode sair daqui. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, ou seja, seus vizinhos, seus familiares, sua parentela. Todos precisam ver, essa é uma casa de crente. Aqui mora crente. Aqui mora crente. Essa casa é uma casa de paz, de gente unida. Esse povo não fala palavrões, não mentem. Essas pessoas não mentem, essas pessoas não falam palavrões. Na casa do crente não se assiste coisas mundanas que contaminam, música mundana que contamina. A casa do crente é um lugar de paz. É a bênção do condomínio, é a bênção do prédio, é a bênção da rua, porque a bênção de Deus está lá. Tem anjos poderosos lá, o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor está lá naquela casa, toda aquela família é coberta com o sangue de Jesus. Então, há muita coisa que podia acontecer naquele bairro não vai acontecer por causa da casa do crente, naquele prédio por causa da casa do crente, naquela rua por causa da casa do crente. Porque aquela rua mora um crente, lá tem uma proteção especial. Porque lá tem um crente de verdade. Salmo 78, 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó. E em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Eu tenho uma aliança com vocês. Eu ensinei vocês. Agora vocês vão ensinar para os filhos de vocês. De modo que a geração seguinte conhecesse. E também os filhos, olha que coisa linda! Vamos juntos? E também os filhos, que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Quer dizer, uma geração vai passando para outra, que vai passando para outra, o ensino da palavra, as orientações, amar a Deus, temer a Deus. E assim, ainda que os nossos filhos, em algum momento, aconteça uma distração, que isso pode na juventude, mas eles foram ensinados, e você não tem, você vive como Jó, como eu posso falar de mim. Eu tinha uma tranquilidade no meu espírito, e eu chegava para Deus com o peitinho estufado. Senhor,
eu criei na sua presença. Eu ensinei, eu orientei, eu levei. Não deixei um dia sequer sem levar. Cedo, de tarde, debaixo de sol, chuva, frio, madrugada, eles estavam lá comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, porque a minha parte o Senhor sabe que eu fiz. Que maravilha! Quando você está igual Jó, tranquilo, porque você sabe que semente você plantou, então você sabe o que vai colher. Você pode perguntar isso aos meus filhos. Eu nunca na minha vida contei uma mentira para os meus filhos. E quando eu falo uma mentira, eu vou explicar o que é. De dizer aos meus filhos que eu ia fazer algo por eles e chegasse naquele dia eu não fazia. Não, isso não. Eu criei tanto que a minha palavra eu trabalhei para que ela fosse lei. Para que eu jamais fosse desrespeitada. Se eu falasse para o filho, tal dia eu vou levar você para tal lugar, eu ia levar. Eu vou sair com você, eu vou te dar isso, eu vou dar. Vou fazer isso para você, eu vou fazer. Pergunte a eles. E eles falam. Eu não aceito. A minha atenção é contínua. Eu não aceito que um filho meu, ou que alguém que está comigo, me pegue em algo. Eu não sou perfeita. Porque só Jesus é. Mas eu persigo. Como a Bíblia diz. Se eu quero filhos disciplinados, eles precisam encontrar disciplina em mim. Se eu quero filhos que falam a verdade, eles não podem. Como é que eles vão falar a verdade se a mãe e o pai falam a mentira? E ainda que você diga, alguém na minha casa, ou o pai ou a mãe, não age ou não teme a Deus. Um precisa assumir a posição de coluna em casa. Um precisa. Alguém precisa assumir. E não ficar esperando por ninguém. Então, isso também é desculpa. Eu estou esperando pela minha mulher, pelo meu marido. Não espero por ninguém, faço o que é certo agora. Você já sabe o que tem que fazer. Se você chegou primeiro, você já teve o entendimento, se posiciona. E faça o que tem que ser feito. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje, o que você pode fazer hoje. Faça o que tem que ser feito agora. Seja responsável, prudente. Então, olha aqui. Então eles porão, olha que lindo isso. Então você ensina os seus filhos, até aqueles que ainda nem nasceram. Então eles porão a confiança em Deus. É a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. É a fé em Jesus Cristo. Porque eu já falei para você que eu venho de uma família, o meu pai, não sei quantas heranças ele recebeu. Então assim, eu posso falar por mim que eu não recebi nada. Nada. Meus pais não puderam me dar nada, mas a minha mãe me deu uma coisa que mudou a minha vida. A fé em Jesus Cristo. E com a fé em Jesus Cristo, eu tenho construído uma vida sólida. E levado os meus a construírem.
e levando tantas pessoas a construírem também. Porque você pode não ter nada, mas quando você tem Cristo, tem a fé em Jesus Cristo, aí ninguém segura você. Mas se tudo que você preocupa, como eu vejo muitos pais, a preocupação preocupa com tudo, mas não preocupa com o principal, com a parte espiritual. E se você não se preocupar com o principal, quando ele se encontrar numa situação difícil, ou ela se encontrar, ele não vai saber para onde correr. Ele não vai saber lutar. Ele não vai, porque dinheiro não vai comprar felicidade. Apesar de as pessoas falarem muitas coisas. E você pode comprar uma coisa aqui, acolá, mas a paz aqui dentro, só em Jesus Cristo. Dinheiro, riqueza, talentos, dons. O que eu mais lido é com pessoas que fizeram seus cursos, estudaram até, fizeram cursos no exterior e não conseguem ser bem-sucedidas em nada. Nada. Porque mais do que qualquer coisa, você precisa da bênção de Deus. Eu conheço pessoas que herdaram patrimônios altíssimos, perderam tudo. Meu pai é um deles. Perderam tudo. Por quê? Falta bênção. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Você precisa da bênção de Deus. Você precisa de direção. E a direção é a palavra de Deus. Eu falo isso em casa o tempo todo. Não adianta se preocupar que o quarto seja lindo e que tenham isso e tenham aquilo. Sim, nós damos coisas para as crianças, queremos, elas estudam numa boa escola, mas eu sei que não é nada disso. Nós precisamos da bênção de Deus. E se você não ensina seus filhos o caminho que deve andar, a buscar a Deus, daqui a pouco você tem um filho frustrado, uma filha frustrada, que se mete em coisas erradas, casa com a pessoa errada, faz escolhas erradas, e aquilo que tinha tudo para trazer gosto para você, se torna o maior desgosto, porque acredite, aqui tem alguém que já encontrou tantas mães, tantos pais, que o filho, aquele filho, aquela coisinha que veio para ser tudo na vida, se tornou um pesadelo. Mas por quê? Porque quando aqueles pais tiveram a oportunidade de passar fé, de orientar, de dar a coisa certa, eles não deram. Eles se preocuparam com muitas coisas, mas não com o principal. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. É esse tipo de gente que você quer na sua casa? Você quer um filho assim? Mas você sabe que está cheio de jovens, adolescentes, jovens, desse jeito aqui, ó, obstinado, rebelde, desleal, com espírito infiel, que não é fiel nem aos pais. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de filhos que já tentaram expor os pais para nós. Filhos que se briga com os pais, e às vezes hoje se briga muito pelo WhatsApp, né? Um manda mensagem, seu não sei o quê. O pai o filho reunir todas as mensagens do pai para expor o pai e mandar. Aqui, olha aí o crente, olha o obreiro, olha o crente, olha o santo aqui. Entendeu? Quantas vezes? Não tem consideração com os pais. E por quê? Por quê, gente?
Por quê? Porque um filho não tem consideração nem com o pai e com a mãe. Você acha que esse filho foi realmente ensinado lá, pequenininho, a temer a Deus? Você acha que se ele realmente temesse a Deus, ele teria coragem de quebrar um mandamento, um dos mandamentos mais importantes da Bíblia? Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e te prolongues os teus dias na terra. E se você não ensina seu filho, eu vou ler já já. Se você não ensina seu filho a honrar você está mandando seu filho para o inferno. Você quer que seu filho viva muito? Você quer que o seu filho te enterre e você não enterre seu filho? Você quer que ele seja bem sucedido e não um frustrado, uma frustrada na vida? Ensina a honrar você, honrar pai e mãe. Queridos jovens, adolescentes, você quer viver muito, não quer ser um frustrado, derrotado, infeliz, frustrado profissionalmente, frustrado sentimentalmente? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. E já já eu leio no Novo Testamento, em Efésios. Juízes 2. Que silêncio aqui. Eu estou pensando, bispo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Deus é maravilhoso. Deus sempre diz, ó, eu já li, estou lendo de novo para você, comecei lendo em Jeremias. Eu não quebro a aliança. Deus nunca quebra a aliança. Somos nós que quebramos. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Essa palavra sempre mexe muito comigo. Quando o Senhor falou da terra, Ele disse, quando vocês entrarem lá, se você ler o capítulo 1, você vai ver. Deus deu a eles oportunidade de expulsar, e algumas tribos simplesmente deixaram muitos daqueles povos ali de Canaã ficarem. Sabe quando Deus te dá graça, te dá o tempo, diz, ó, você tem unção para resolver esse problema, a hora é agora, esse é o tempo, resolve isso aí, eu estou te dando uma ordem, resolve isso aí, porque o momento é agora, senão lá na frente vai estourar. Quantas vezes eu vi gente chegar chorando e dizendo exatamente, eu sei que quando eu tive a oportunidade de resolver, eu não resolvi. Quando eu tive a oportunidade de levar meus filhos para a igreja, eu não levei. De corrigir, não corrigi. Quando eu tive a oportunidade de resolver tal questão na minha área profissional, na minha área conjugal, eu não resolvi. Eu sei. Deus estava falando comigo, vai lá e resolve. Mas alguns, sabe aquela coisinha, fiquei com pena, leia o capítulo 1 depois, você vai ver lá, uns expulsaram, outros deixaram. Não, deixa eles aí, mas eles vão ficar, mas nós vamos colocá-los em trabalho forçado. O Senhor disse, eu mandei expulsar. Aí, olha o que ele continuou falando, olha o que ele disse. Portanto, primeiro ele pergunta aqui, por que vocês não me obedeceram, quando eu mandei vocês expulsarem todos? Portanto, agora digo a vocês, que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Lembra quando o Senhor falou, botou Israel diante da terra, e Israel tinha unção para possuir a terra? 2 anos de caminhada no deserto, lá em Números 13, 14.
Que os espias foram, ficaram 40 dias, voltaram, disseram a terra é boa, maravilhosa, tudo. E depois os covardes, os 10 covardes começaram a dizer, mas tem enaquins, porque tem gigantes, porque tem isso, tem aquilo, e nós vamos voltar para o Egito. O que o Senhor falou? Você continua no capítulo 14 mais na frente, o Senhor disse, agora acabou, agora só entra Josué e Calebe, que foram os únicos que manifestaram uma fé, um espírito diferente. Aí eles disseram para Moisés, não, agora nós vamos, agora nós vamos. Moisés falou assim, não vai que vocês vão quebrar a cara, porque agora o Senhor não vai ser mais com vocês. Até agora mesmo, vocês tinham unção para entrar. Agora vocês não têm mais unção para entrar. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Quem está entendendo? Está lá. Aí eles estufaram o peitinho e disseram, nós vamos do mesmo jeito. O Moisés falou, vocês vão quebrar a cara. Saíram e foram. Pois os amorreus botaram eles para correr, saíram tudo correndo, desesperados. Foi a maior vergonha e ficaram lá chorando. A Bíblia fala que choraram em alta voz, de tanto desespero. E aí o Senhor falou assim para eles, vocês ficaram 40 dias vendo quanta terra era boa, não é? E disseram que os filhos de vocês seriam tomados como despojo de guerra, não é? E as mulheres, pois agora eles vão entrar, vocês não vão entrar. E cada dia que vocês ficaram lá e viram que era bom, vai ser cada ano que vocês vão ficar aqui no deserto peregrinando. E vocês vão morrer nesse deserto, porque essa geração, tirando Josué e Calebe, e os filhos de vocês, não entra. Porque quando eu mandei vocês entrarem, vocês não quiseram. Agora eu que não quero, agora vocês não vão. Aqui é a mesma coisa. Vocês têm unção para resolver o problema. Bota esse povo para correr. Pois um deixou aqui, outro deixou ali, fez uma concessão. Fala concessão. Isso. Aí está um problema. Fizeram concessões. O Senhor falou, era para vocês terem destruído, demolido os altares deles. Era para vocês terem expulsado. Agora, sabe o que vai acontecer? Agora também vocês não têm graça mais para expulsar. Não tem mais favor. Agora eles vão ficar. Eu não vou mais expulsar, não vou ser com vocês. Eles vão ficar. E sabe o que vai acontecer? Eles vão ser adversários de vocês. Vocês vão ter inimigos. Vocês podiam ter resolvido esse problema. Agora, está vendo isso aí que vocês deixaram passar? Vai se tornar um inimigo. E sabe esses deuses que vocês eram para vocês terem derrubado? E tudo que ocupar o lugar de Deus vai se tornar um ídolo. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ser uma armadilha contra vocês. Uma armadilha. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Vocês sabem o que é uma armadilha, né? Um laço. Vocês vão acabar caindo nisso. Você manteve um negócio que ia ser uma cilada para você. Vai derrubar você ali na frente. Você vai acabar sendo seduzido por isso e vai cair. Sendo que não era para vocês terem deixado. Eu dei graça para vocês expulsarem, derrubarem, demolirem todos esses altares. Quantas vezes Deus nos dá graça para demolir os altares que estão diante de nós? E tudo que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Então, são altares que nós levantamos na nossa vida e que Deus nos dá oportunidade. Vai demolir nesses altares, porque senão isso aí vai ser uma cilada. E o que é cilada? O que é uma armadilha? Você vai cair nisso, isso vai te destruir. Uma hora você vai cair. Você vai acabar sendo seduzido por aquilo que você deixou no seu caminho. Que você podia ter resolvido, você tinha unção, graça, favor para resolver, por que não resolveu? Quantas vezes eu vejo gente colocando um problema dentro da própria casa dele, dentro do trabalho dele, na vida dele, e Deus está falando, eu estou te dando tempo, tira isso do seu caminho, tira isso da sua vida, arranca isso aí, para com isso. E a pessoa, não, mas eles vão ficar, mas com trabalho forçado. Eu não foi essa a ordem que eu dei? Deles virarem empregados? A ordem foi expulsa e é para demolir os altares.
Aí eles terminaram de ouvir isso no quarto, quando o anjo do Senhor acabou de falar, e a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim, quer dizer, lugar dos pranteadores. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Aí, vai vendo? Eles não se prepararam para o futuro. O povo prestou culto ao Senhor enquanto Josué estava vivo e aqueles que foram ensinados por Josué. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração, vamos juntos aqui, por favor. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. Continue, por favor. Que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito, e o que Ele havia feito por Israel. Por quê? Você só vai saber se eu contar. Seus filhos só vão saber se você contar. Seus filhos vão saber o que você ensinar. Como vem uma nova geração que não sabe nada sobre o Senhor? Como vem uma nova geração que não sabe nada sobre o Senhor? Fala para mim. Como? Porque a antiga, a outra geração, até buscava Deus. Até continuou buscando a Deus. Mas que busca é essa? Que não se preocupou em formar os seus próprios filhos. Os filhos foram nascendo e ninguém foi sendo educado na fé. Ninguém sabia das 10 pragas que o Senhor mandou no Egito. Ninguém sabia da abertura do Mar Vermelho. Ninguém sabia de todas as vitórias do deserto. Ninguém sabia. Do maná, ninguém sabia. Por quê? Porque eu teria que voltar lá em Deuteronômio. O que é que Moisés falou? Acabei de ler. O que é que Moisés falou que eles tinham que fazer? Ensinar os filhos com persistência, sentados à mesa, indo pelo caminho, quando estivesse andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarrar no braço, na testa, colocar nos umbrais. Eles não fizeram. Você vê como é a palavra. Tudo Deus fala antes. Deus orienta antes. Ele dirige. Ele fala o que tem que ser feito. E o que é que o homem faz? Passa por cima. Aí passa por cima e pergunta por quê. Aí olha aqui. É isso que você quer para os seus filhos? Vamos lá, olha aqui. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E prestaram culto aos Baalins. Eles não conheciam. Está aqui, ó. Surgiu uma nova geração no 10, que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Não conhecia o Deus de Israel. E os feitos do Deus de Israel, qualquer Deus é Deus. Vou adorar qualquer Deus. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins.
Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Agora estavam adorando os deuses da nação que o Senhor havia derrotado todos. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Quem era responsável pelo sangue dessa geração? Os antepassados, os pais que não ensinaram. Agora olha como estão esses filhos, todos perdidos. Ele os entregou aos inimigos, ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. É como você está vendo aí esse mundo. Ninguém ensina o caminho certo. Aí não consegue resistir aos inimigos. A depressão, o desespero, as drogas, a infelicidade, ao vazio. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. O que ele falou antes? Se vocês me obedecerem. Lembra do acordo, lembra da aliança. Eu vou abençoar vocês. Eu não vou quebrar a aliança. Mas se vocês quebrarem, vocês vão trazer maldições para a vida de vocês. Aqui, o Senhor tinha advertido. Vai lá para Deuteronômio 28, que eu te falei no início. Leia Deuteronômio inteirinho. Se vocês me obedecerem, bênçãos, bênçãos, bênçãos. Mas se não, maldições, maldições, maldições. Sempre que os israelitas, sempre, eles não conseguiam mais resistir aos inimigos. E sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Será que é isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos trinetos? Nós queremos grande angústia, desespero, pessoas perdidas, adorando qualquer coisa, servindo qualquer coisa, correndo atrás de qualquer coisa. Infelizes. E algumas pessoas assim, não, mas eu tenho fé e eu acredito. Queridos, por favor, que fé é essa que não tem obras? Que acreditar é esse que não coloca em prática? Não me venha falar de fé sem mostrar. Mostre-me a sua fé com obras em Tiago. Não me fale de fé se você não alinha as suas ações com o que você diz que crê. Não me fale de que eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus de todo o meu coração, a minha alma e a minha força. Que cristianismo é esse? Blá, blá, blá. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Cadê as obras? Cadê a obediência? Cadê o temor? Cadê a responsabilidade? Cadê o viver com propósito? Muita gente já perdeu o propósito há muito tempo, já saiu do propósito há muito tempo. E quando você sai, você não tem mais alegria, você não tem paz, você não tem segurança, você não tem contentamento, você não tem mais nada. É um descontentamento contínuo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Continua. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Efésios 6, 1-4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. O que é justo? Obedecer o papai e a mamãe. Ô bicho, você não sabe quem foi meu pai e minha mãe. A Bíblia não te dá essa permissão. Honra teu pai e tua mãe.
Se você já é adulto, não está mandando você conviver, viver na mesma casa, não é nada disso, mas está dizendo honra. Não está mandando, você já é um adulto, não é? Ele vai vir e vai mandar em você, não é nada disso. Mas está dizendo honra. Respeita. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Agora, se você mora na casa dos seus pais, a autoridade é eles. Seus pais são autoridade. E os pais precisam ser autoridade. Este é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe. Por isso que eu estou mostrando aqui para você. Eu quero que os pais leiam isso aqui, e os filhos também. Porque assim, isso é bíblico. Amanhã você tem um filho frustrado, um filho infeliz, e eu já peguei muitos assim. Mas por quê? Porque os pais foram negligentes na formação desses filhos. Pais fracos, se acovardaram e não que viveram como Davi, não queriam contrariar os filhos. E você não pode avalizar os erros dos seus filhos. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Vamos lá. Para que tudo te corra bem e tenha isso, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você não quer que seus filhos morram antes de você, todo pai quer ser enterrado pelos filhos. Não conheço nenhum pai que tenha dito para mim, eu amo enterrar um filho, sabe? Não, todos esperam que os filhos enterrem eles. Todos. Nenhum pai, nenhuma mãe quer enterrar um filho. E todo pai, toda mãe, por mais falho que seja, ele não quer o mal do filho. Às vezes ele até não tem muita inteligência para muita coisa, mas você sabe, ele quer que dê certo as coisas para o filho. Pelo menos os normais, a maioria é assim, quer o melhor para os filhos, mas quer o melhor. O melhor quer dar para os filhos. E se você quer que os seus filhos tenham uma vida longa e tenham uma vida abençoada, realizada em todas as áreas, você não pode falhar nesse ensino. Você precisa ensinar seus filhos a te honrarem. E mais, quando um filho te responde, você não coloca ele no lugar dele, ele está te desonrando. Quando o filho te desobedece, você não toma uma providência, ele está te desonrando. Você tem que botar limite. Não é não, tem que ter não. O que eu falei no início dessa reunião? Sem dor, sem ganho. Queridos, se nós protegermos demais nossos filhos, eles vão ser uns babacas, uns tontos. Toda criança mimada é um adulto idiota. Um adulto idiota. Que não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com nada, que vira chacota dos outros. Os outros fazem chacota, zombarias. Zombam. Por quê? Porque são mimados, e aí saem para a vida, não sabem lidar, e como tiveram o mundo a seus pés, porque os pais não corrigiram, os pais não colocaram limite, o que acontece? Lá fora você acha que alguém vai dar isso? Que alguém vai fazer isso? E algum pai aqui acha que vai poder proteger por toda a vida, você vai proteger seus filhos. Ele não vai ter que enfrentar as batalhas da vida, os desafios, que ele vai ter vários. E se você não ensina, e sai para socorrer, toda vez que tiver um problema, você vai ter um idiota na sua casa. Uma idiota. Que pode ter, você pode dar tudo. Mas se ele não souber, se ela não souber lidar com a vida, lidar com os problemas, você sabe muito bem que o mundo não perdoa.
É ou não é? O mundo não perdoa. Você mesmo, quando topa com uma pessoa que é o mimado ou a mimada e que tem sempre uma atitude, me dê em tudo, eu não quero passar por nada, você não tem paciência. Ou eu estou falando demais? Hã? Você não tem paciência. Se a pessoa ainda temer a Deus e ainda vai olhar com misericórdia, se não, vai tornar a vida daquela pessoa ainda mais amarga. E aí ele foge, porque ele não foi ensinado a enfrentar. Aí ele foge. Não, eu não tenho que passar por isso, ok. Foge hoje, foge amanhã, vai passar a vida fugindo. É isso que nós queremos para os nossos filhos? Toda vez que eles tiverem que enfrentar alguma coisa, que eles corram para você, não saibam enfrentar, e saiam e fujam, e nunca enfrentem? Mas Deus nos avisa. Aí fala para os pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então é o que eu disse. Tem que beijar o filho, que a Bíblia fala no Salmo 2. Tem que usar a vara, tem que usar o castigo. Não deve irritar, quer dizer, provocar. Porque tem pai que é provocativo, ele é arbitrário, ele é autoritário. Não é isso também, tem que ter equilíbrio, estamos falando de equilíbrio. Antes criem-nos, segundo, a instrução e o conselho do Senhor. Você tem que buscar saber qual é a instrução e o conselho. O que Deus fala sobre criação de filho? Ai, não dá tempo. Outra aliança, vou lutar. Malaquias. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? O Senhor disse, vocês choram, lamentam, porque eu já não olho mais para vocês, não recebo mais as ofertas, não ouço mais as orações de vocês. Aí vocês me perguntam, Senhor, por quê? É a pergunta, aliás, Malaquias é muito, eu já preguei sobre isso um culto inteiro. Malaquias fala exatamente o que acontece com muita gente. A pessoa está no erro, está na cegueira, e ela está no erro, mas a cegueira é tão grande que ela pergunta, eu não sei por que eu estou passando por isso. Leia Malaquias, o livro de Malaquias, você vai ver eles fazendo essa pergunta o tempo todo. Por quê? Mas por quê? E o Senhor vai dando resposta. E vocês perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Esse acordo matrimonial é um contrato diante de Deus. E eu não me refiro a essa quantidade de divórcios que acontecem aí fora. Mas dentro da igreja do Senhor, o acordo matrimonial, ele precisa ser respeitado. E se antes que alguém diga assim, bispa, mas quando eu cheguei no Senhor, eu não sabia, eu não conhecia, eu já tinha me separado, o Senhor não leva em conta o tempo da sua ignorância. O tempo, como o povo que está aí fora, estão deitando e rolando, faz e faz. São cegos, eles não estão ouvindo a palavra todo dia na igreja. Mas os que estão ouvindo e os que conhecem, fizeram um acordo. E você sabe o que eu vejo que tem sido deixado a cada dia?
Eu vejo crianças que não são apresentadas ao Senhor. Ah, não precisa. Precisa. Você precisa consagrar suas crianças no Senhor, no altar do Senhor. Ainda que elas já sejam grandinhas, elas precisam ser consagradas. Se elas ainda não estão na idade de entendimento, de arrependimento para se batizarem, fazerem essa escolha, elas precisam ser apresentadas ao Senhor. Outra coisa que tem sido deixada de lado é o casamento religioso, é a bênção. Não dão importância, não precisa. Tem que legalizar lá no cartório? Tem que legalizar. Mas você tem que lembrar que a bênção no casamento, a bênção do Senhor, o juramento que é feito entre as duas partes, diante do ministro do Senhor, diante das testemunhas, esse juramento é o acordo que não pode ser quebrado. Mas isso tem sido, não importa, ninguém está nem aí. É por isso que a pessoa vai lá e assina só o papel, que tem que assinar, porque a lei dos homens tem que fazer. Tem que legalizar. Só que como ele não fez nenhum acordo diante de Deus, publicamente, ele também não tem nenhum problema de ir lá, porque hoje você é capaz de se separar numa semana. Os papéis levam, não sei se 18 dias para correrem, todo o país, e depois, em uma semana, você se divorcia. Você vai lá num dia e já se divorcia. Que isso seja normal aí fora, tudo bem. Mas na casa do Senhor não é. Não me refiro a casamentos abusivos, situações de abusos e etc. Tem situações, mas presta atenção. Hoje as pessoas estão se separando com a alegação de incompatibilidade de gênios. Nós somos incompatíveis. Nós somos incompatíveis. E mais, se há adultério, se há imoralidade, se há agressões, tem vários tipos de agressões psicológicas e físicas e etc. Não, tudo isso é uma coisa à parte. Mas também tudo precisa ser analisado, porque também, dependendo da separação, não quer dizer que a pessoa está livre para um outro casamento. Então nós precisamos levar muito a sério o que diz a palavra. Porque é melhor você estar bem com Deus do que só buscar estar bem com você. O acordo matrimonial. O Senhor disse, eu não ouço as suas orações, eu não recebo as suas ofertas, porque você quebrou o acordo matrimonial. Não é uma palavra que eu sei que eu sei que não é o tipo de palavra que as pessoas querem ouvir, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você deve se sentir abençoado. Essa é a misericórdia de Deus para com todos nós. Porque você está ouvindo a palavra como ela deve ser pregada. Porque, acredite, várias partes da Bíblia já estão sendo rasgadas, não literalmente, mas de alguma maneira ignoradas. Não vamos falar desse assunto, não vamos falar desse assunto e não vamos falar desse assunto. Vamos jogar para debaixo do tapete. Mas Jesus está voltando e Ele vai levar em consideração o que está escrito, como eu estou mostrando para você. Ele não pula o que Ele falou. Ele não pula. Sim, tem pessoas que foram abandonadas, foram traídas, abusadas, são coisas diferentes. Mas hoje as pessoas estão se separando por qualquer coisa. E o mais comum é, o amor acabou. Você não vive por sentimentos. O amor não é sentimento. É atitude, é uma decisão. Casamento é compromisso, você mantém o seu compromisso. Fim. Nem tenho que entrar muito nisso, porque isso está muito claro. Isso está muito claro. A história de que eu não amo mais, eu não coisa, isso não cabe para nós.
O amor acabou, isso não se aplica a nós cristãos. Isso é humanismo satânico. O prazer acima de tudo. A sociedade hedonista, que só persegue o prazer. Eu só fico onde está bom, perfeito, confortável, agradável para a minha carne. Se não está mais confortável para a minha carne, eu não fico. Não, nós não vivemos pela carne. Não somos dirigidos pela carne, mas pelo Espírito. Nós temos a mente do Espírito. Nós não vivemos por sentimentos. Essas coisas não vão pesar para nós. Nós não decidimos a nossa vida em cima de sentimento. Para de assistir Hollywood e tantas séries. Esse romantismo não é bíblico. Nós tomamos decisões. As decisões precisam ser tomadas de acordo com a palavra. A palavra diz o quê? Vamos saber o que diz a palavra. A palavra diz isso. Então é com isso que eu tenho que ficar. Quanto tempo você vai viver aqui? Se você viver muito, 70, 80, 90, 100, vamos botar 100. Quando chegarmos aos 100, tudo terá caído. Não vamos estar mais como nós um dia estivemos aos 20 anos. E aí, nós vamos para a eternidade. Que eternidade? Você está perseguindo algo maior? A eternidade? Ou você só está perseguindo esse tempo curtinho aqui? Será que nós vamos definir a nossa vida, fazer escolhas baseadas na nossa vontade, só, e prejudicar toda a nossa eternidade? Porque eternidade é eternidade, e só tem dois caminhos, céu e inferno. E a forma que você está vivendo aqui, agora, as escolhas que você está fazendo aqui, agora, vão determinar onde você vai passar a eternidade. Não foi o Senhor que o fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Quando você fez um acordo matrimonial, e você fez um juramento diante de Deus, você estava, a partir daquele momento, construindo uma vida consagrada para ter uma descendência consagrada. É por isso que você precisa sim, e por isso que no início, nos projetos de conquistas, eu fiz o casamento religioso para todos que desejaram, eu chamei à frente, porque eu sabia que era necessário a bênção e o juramento ser feito no altar. Porque você fez um acordo, um juramento diante de Deus. E que não pode ser quebrado. E assim, se em algum momento algum casal quebrou a aliança foi quebrada, é fundamental que seja feito novamente. Recomecem e façam essa aliança novamente. Está claro o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Isso significa, pode colocar o homem também da sua mocidade, e significa, você não chega aos 50 e troca a sua cinquentona por uma de 20. Ou seu cinquentão por um de 25. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência. Como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, vamos juntos, por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Primeira Tessalonicenses 4:6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum.
Eu estou falando tudo de aliança. Porque tudo isso é desobedecer, é quebrar a aliança, é passar por cima da palavra de Deus. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Você pode oprimir, enganar uma pessoa num negócio, num acordo. Você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que lembrar que o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também, antes vô-lo dissesses e testificamos. Deixa eu voltar aqui para a NVI que fica mais fácil agora. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, ou é vingador, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Diga, Deus nos chamou para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem. Mas quem? Mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Hebreus 12, 25. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Israel, quando não deu ouvidos à palavra do Senhor, o que é aquele grupo original? O que aconteceu com o grupo original? Eles escaparam por passarem por cima da palavra? Então, o que está dito? O que está falando aqui? Quanto mais nós. Você sabe por que quanto mais nós? Porque nós estamos debaixo da graça, depois da cruz, depois do sacrifício da cruz, depois do que Jesus pagou lá na cruz. O Senhor está deixando bem claro. Eu dei meu filho por você. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, porque o reino de Deus não é democracia. Como nós vivemos numa democracia, nós não entendemos muito sobre a monarquia. Mas o reino de Deus não é democracia. No reino de Deus, Ele manda e nós obedecemos. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Agora, queridos, se coloquem de pé para que eu só conclua essa parte. Em Eclesiastes 10, 2 diz assim, o coração do sábio, vamos juntos, o coração do sábio se inclina para o lado direito. Diga, o lado direito é onde Deus está. Mas o do tolo para o dar... O lado direito é onde Deus está. Isso serve para tudo na vida, viu? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Isso diz respeito a tudo. Abra o leque. O coração do sábio se inclina para o lado direito. É onde Deus está. Mas o do tolo para o da esquerda. Todo tolo pende para a esquerda. Para o lado que Deus não aprova, para uma conduta que Deus não aprova, para um estilo de vida que Deus não aprova. Para um padrão que Deus abomina. Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia,
mas a falsidade dos infiéis os destrói. Provérbios 19:1, melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Provérbios 28:6, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Provérbios 10:9, vamos juntos? Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto, ou seja, vai viver sem a proteção. Coloca a mão no seu coração. E eu só quero que você, nesse momento, com o seu coração aberto, tome a decisão em Deus. Fala com Deus. Que você quer manter a sua aliança, o seu acordo, o conserto com Ele. E que se você quebrou, você quer uma renovação. E que seja a área que for, você vai botar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Como homem, como mulher, como pai, como mãe, como líder de uma família. Você vai botar a sua casa em ordem. Você não vai quebrar a aliança, o conserto. Você vai se submeter ao que diz a palavra. Você vai criar seus filhos como diz a palavra. Você vai conduzir o seu matrimônio como diz a palavra. Você vai conduzir seus negócios como diz a palavra. Você vai conduzir a sua vida como diz a palavra. Tudo que você for fazer na sua vida, você vai buscar saber o que Deus espera, o que Deus fala sobre esse assunto. E vai viver em integridade. O justo é íntegro e é por isso que ele vive em segurança. Nós não vamos fazer concessões e permitir brechas para o diabo ter acesso e arruinar com a nossa vida. E amanhã a gente fazer igual o pessoal em Malaquias. Por que, Senhor? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? E o Senhor já diz, eu te avisei lá atrás, eu falei com você, eu te orientei. Eu disse como você devia conduzir sua família, seu casamento, seus filhos, seus negócios. Qual o estilo de vida? Eu disse, eu orientei, a palavra veio. Ó, Espírito Santo. Eu peço que todos estejam nesse momento atentos e vestidos com essa palavra. E que não tenha ficado nada sem, meu Deus, dar a cada um uma clareza. Que decisões estejam sendo tomadas, uma posição firme em cada área. Porque quando o Senhor nos leva a lidar com as coisas, é porque o Senhor sabe que quando a gente não lida com as coisas lidam com a gente. Quando o Senhor está querendo nos abençoar, e o Senhor sempre quer nos abençoar, e o Senhor não quer que sejamos roubados, o Senhor manda a sua palavra, mas quando a palavra não é o bastante, o Senhor mexe nas circunstâncias, mas o Senhor sempre manda a palavra, o Senhor está sempre mandando a palavra e dizendo, olha, é assim, é aqui, faça assim. O Senhor está sempre nos orientando muito bem, sobre tudo, sobre cada área da nossa vida, e que nós possamos, Senhor, fazer tudo conforme a sua palavra, obedecer, manter a aliança, o acordo, não quebrar a aliança, não passar por cima, não ignorar coisas, não deixar coisas como isso é passado, isso é coisa antiga, obsoleta, não!
devemos abençoar nossos filhos, devemos falar com eles, devemos orientar, devemos manter aliança em todas as áreas, devemos viver em integridade. Fala melhor aos corações. Que a palavra continue falando e o que ninguém pode atingir, o Senhor pode, que ela entre de forma revelada e transforme radicalmente vidas. Obrigada, meu Deus. Eu agradeço por tudo. Muito obrigada, amém. Amém, amém.